De quê? De alfa. É a tangente de alfa. É a tangente de alfa. E agora vamos pegar aqui, ó, porque tá aqui tá o P. Onde é que está o F de P, ó? O F de P está aqui, ó. F de P está aqui. Se o F de P está aqui, aqui está o F de P, ó. Então, ó, vê aqui. E aqui está o P, correto? Aí a reta tangente aqui, ó. Se tem reta tangente ao gráfico de F no ponto P, tem reta tangente ao gráfico da... Aqui não é a F, desculpe. Aqui é o quê? A inversa da F. Desculpe. Deixei F, mas é a inversa da F. Se tem reta tangente ao gráfico de F no ponto P, por reflexão, você pode afirmar que tem reta tangente ao gráfico da inversa no ponto F de P. Ou seja, tem uma reta tangente aqui. Vem para cá. Concorda comigo? Concorda comigo? Aqui. Agora, se esse ângulo é alfa, esse aqui também é alfa. Esse é igual a esse. Se esse é alfa, quem é esse aqui, que é o ângulo correspondente à horizontal? Vou desenhar de preto para facilitar o entendimento. Quem é aqui? Quem é? É o complementar, que é o π sobre 2 menos alfa. E a derivada da inversa da F, aonde? Em F de P, é exatamente a tangente do ângulo π sobre 2 menos alfa. Mas a tangente de π sobre 2 menos alfa é a cotangente de alfa. É a cotangente de alfa, que é 1 sobre a tangente de alfa. Isso se a tangente de alfa for diferente de zero. Mas quem é a tangente de alfa? É 1 sobre a derivada da F em P. Ó, olha, vê como ele é bem geométrico. O teorema da função inversa é geométrico. Por isso, tá? Por isso que tem que ser invertido. Aí sim. Se a derivada é zero, aqui, significa que aqui a reta tangente é o quê? Horizontal. Aí no gráfico da inversa, a reta tangente é o quê? Vertical. E se a reta tangente é vertical, não tem derivada. Não tem derivada, tá certo? Ou seja, se a derivada é zero, se a derivada da F em P é zero, não há como ter derivada, não há como a F a menos 1 ser diferenciável em F de P. Tá certo? Não há. Então, vamos aplicar esse teorema. Vamos aplicar esse teorema em casos concretos. Então, vocês viram ali, né? Aproveitei o desenho, apaga aí para mim, tudinho. Vamos. Eu estou cansado. Está acabando o semestre, estou com as últimas energias. Assim. Só isso aí. Não, aí não. Aí eu ainda tenho energia para avaliar vocês. Vai, apaga lá também. E o cara é todo, rapaz, o cara é faixa laranja de alguma coisa. Laranja de judô, verde de karatê, terceiro grau de jiu-jitsu. Ele é poliglota no que diz respeito à luta, né? Eu dou aula de defesa pessoal. Tá certo. Pronto. Obrigado aí. Só tira uma dúvida. Bora, senta aí. Vai ter aula esse sábado? Não. Acabou a aula de sábado. Seja Falta quantas aulas para acabar? F de RR. Faça as contas, olha coisa. Seja F de RR. Eu não sei contar não. A função. Mas computação. Função. Você vai Dada por Eu acho que são 42. F de x igual a 2 semanas. x5 mais 2x3 mais x menos 1.
qualquer que seja o x real. Essa função é uma função polinomial. Polinomial de classe C infinito. É de classe C infinito. A função f, siga o meu raciocínio. A função f, ela é o quê? De classe, o quê? C infinito. Ela é de classe C infinito. Com quem é a derivada da f em x? Quem é? Que 5x4, né? 6x2. Mais 6x2, mais 1. Isso aqui é maior do que zero, qualquer que seja o x real. Daí, f é estritamente crescente no seu domínio, que é R. Logo, f é injetiva. Que se uma função é estritamente crescente, ela é injetiva, certo? Não, os valores não se... Não há como repetir valor. Não há como f de A ser igual a f de B com A diferente de B. Não ocorre. Se A é diferente de B, A é menor do que B ou A é maior do que B. Portanto, o f de A é maior que f de B ou f de A é menor que f de B. Algo diferente. Logo, f é injetiva. Então, a função f é injetiva. Agora, por que ela é sobrejetiva? Pela seguinte razão. Dado o y real, e aqui eu estou pensando em y no contradomínio, tá certo? Estou pensando no y no contradomínio, como limite de f de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, todos entendem, né? Limite do polinômio é o limite do x à quinta. E limite de f de x com x tendendo a menos infinito é o quê? Menos infinito, como isso aqui. Existem A negativo e B positivo, tais que o f de A é menor que o f, é menor do que o y, porque o y fixo. Então, como o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito, existe um A real, tal que f de A é menor do que y. E existe um B positivo, existe um A negativo, tal que isso acontece, e isso acontece. Ó. Concorda comigo? A função não é limitada por y, nem é limitada. A função não é limitada. Ela não é limitada inferiormente por y e nem é limitada superiormente por y. Quer dizer, a imagem, o conjunto de imagem, não é limitado inferiormente por y nem superiormente por y. Mas se o y está entre f de A e f de B, tá certo? Qual é a conclusão? Assim, existe o quê? Um C estritamente entre o quê? Entre A e B, tal que o f de C é y. Isso quem diz? Teorema do valor intermediário. Pelo teorema do valor intermediário, existe um C estritamente entre A e B, tal que f de C é y. O que dá a seguinte afirmação: o y pertence à imagem de f. Então, todo número real y, todo número real que eu pegar aqui, ele está na imagem. Isto diz o quê? Isto diz, essa redação, isto diz que a imagem de f contém R.
Mas, desculpe, isso diz que a imagem de f contém R. Mas, exatamente. Isso diz que a imagem de f contém R. Mas como a imagem já está contida em R, a imagem é o contradomínio. E se a imagem é um contradomínio, a função é sobrejetiva. Logo, f é o quê? Sobrejetiva. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Tá? Ela é estritamente crescente, ela é injetiva. Dado o y real, como eu tenho isso e isso, tá? Existe A negativo, tal que f de A é menor que f de y, e existe B positivo, tal que f de B é maior que f de y. Aí eu localizo o y entre dois valores na imagem. Então esse y tem que ser imagem de alguém. Teorema do valor intermediário. Tá? E aí o y, existe um C estritamente entre A e B, tal que f de C é y, o que dá y na imagem. Isto diz que a imagem de f é R, logo a f é sobrejetiva. A função sendo injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva, e se ela é bijetiva, ela é invertível. Portanto, a função f, ela é o que, hein? Ela é invertível. Me diga uma coisa, me responda uma coisa. Você sabe, para esse caso aqui, qual é a lei de formação da f é menos 1? Você consegue dizer quem é f é menos 1 de y? Qualquer que seja o y real? Você consegue? Não. É a inversa, cara. É a função inversa. Você vai ter que resolver essa equação. Para ter isso aí, você tem y igual a quê? A x à quinta mais 2x3 mais x menos 1. E a partir daqui você tem que escrever o x como função de y. Você tem que escrever o x como função de y. Isolar o x aqui. Você consegue? Eu não consigo. Eu digo, eu não consigo. Não, talvez nem tenha. Talvez nem tenha, porque há condições em que você não consegue resolver uma equação polinomial do quinto grau usando só as 4 operações aritméticas e as raízes. Há um teorema matemático que diz isso. Equivale à possibilidade de construção por regra e compasso. Isso é álgebra, é teoria de Galois. É um negócio bem... É um curso que você vê no mestrado, tá? É extremamente interessante você relacionar isso aqui com construção por regra e compasso. Talvez não lembre os detalhes, mas talvez você não consiga expressar o x como função de y usando as 4 operações fundamentais e as raízes. Já começa daí, tá? Se é o caso, eu não sei. Mesmo que seja possível, é extremamente difícil. Tá? Você tem que uma conta danada. No entanto, veja bem. No entanto, observe que... Tá certo? Olha aqui, ó. Tá? Tem-se... É o seguinte. Por exemplo, quem é f de 1? Quem é? Me diga quem é f de 1. A imagem do 1 pela função f. F de 1 é 3. Dá 1, mais 2, mais 1. Cancela, né? Mais ou menos. Então dá quanto? 3. Porque aqui dá 4, né? 4 menos o 3. F de 1 é 3. Ó, F de 1 é 3. E quem é a derivada da F no 1? Tens, por exemplo, tá? Eu estou pegando como exemplo aqui. Tens, por exemplo, f de 1 é quanto? 3. E, olha, essa função ela é invertível e ela é contínua, da reta na reta. Então, uma parte das hipóteses do teorema da função inversa, satisfeito. F de 1 é 3, e quem é a derivada da F no 1? Quem é? Quem é a derivada da F no 1? Hã? Quanto? 12. Que é diferente de 0, não é? Positivo.
Aí o que é que diz o teorema da função inversa? Olha o teorema da função inversa. Vamos voltar para ele. F de I em J, contínua e invertível. Se F é diferenciável em P, a sua inversa F é menos 1, é diferenciável em F de P, e quem é a derivada da sua inversa em F de P? É 1 sobre a sua derivada em P. Então, vamos lá. F de 1 é 3. Então, qual é a conclusão daqui? Qual é? Daí, pelo quê? TFI, que é TFI? Teorema da função inversa. A função f é menos 1. Ela é diferenciável aonde? É diferenciável aonde? Hã? Em que? Em que? A diferença em F de... F de... Quem é F de 1? F de 1 é 3. É diferenciável em 3 e quem é a derivada da f é menos 1 em 3, que é o f de 1? É 1 sobre 12. É 1 sobre a derivada da f em 1. Ou seja, que é quanto? 1 dozeavos. Embora eu não tenha f é menos 1, eu não tenho a f é menos 1, mas o teorema da função... Eu não tenho a f é menos 1 assim, eu não tenho a lei de formação explícita aqui. Eu não tenho quem é f é menos 1 de I para eu ter uma fórmula fechada e derivada. Tá certo? Embora eu não tenha isso, ainda assim eu consigo calcular a derivada de f é menos 1 em 3. Isso é 1 sobre a derivada da f em 1, que é 1 sobre 12. Entendido? Entendido? A força do teorema da função inversa, eu consigo isso aqui, ó. O P, quem é a luz do teorema? Quem é o P aqui? P é 1. Quem é o F de P? 3. A F é diferenciável em P, a derivada da F em P é diferente de zero. Conclusão, a F é menos 1 é diferenciável aonde? Em F de P, e quem é a derivada de F é menos 1 em F de P? É 1 sobre a derivada da F em P. Entendido? Quer dizer, essa é a força do teorema da função inversa. Você desconhece a lei de formação em termos das operações aritméticas e das funções que você já tem. Contudo, você consegue calcular a derivada da f a menos 1 da inversa no 3. Tá? Eu posso usar isso para achar a lei de formação da inversa? Não? Eu posso usar esse teorema para achar a lei de formação da inversa? Talvez isso facilite, mas eu não garanto nada não, viu? Não garanto nada não, garanto que você vai conseguir não. Talvez isso seja útil nessa busca, mas eu não garanto. Eu não garanto isso aí. Tá? Tá bom? Então observe. Observe o seguinte, ó. Observe a seguinte coisa, qual é a conclusão do teorema da função inversa? Vou colocar aqui o seguinte, ó. Se I e J são intervalos e F de I em J é uma função contínua e também invertível, vírgula, então o teorema da função inversa diz que, então, o teorema da função inversa diz que, então, o teorema da função inversa diz que a inversa da f é diferenciável, ela é diferenciável nesse conjunto aqui, ó. O conjunto formado por